Hoje, o Brasil amanheceu com a hashtag Stop Bolsonaro Mundial em primeiro no Twitter. E protestos contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, eclodiram no mundo inteiro. Então tá tendo no mundo inteiro, teve protesto contra o Bolsonaro, não só de brasileiros, mas também de estrangeiros. E hoje foi marcado, e a semana inteira foi marcada por várias derrotas para a extrema-direita. Os bolsonaros dos outros países foram todos derrotados. Hoje foi eleição presidencial na Polônia e um amigo do Bolsonaro, que é o atual presidente, que é de extrema-direita, ele era cotado para ganhar no primeiro turno. Não ganhou. Vai para o segundo turno e a chance dele perder é muito grande. Ele está em queda disparada nas pesquisas. Hoje foi eleição também para a Prefeitura de Paris. E a candidata do Partido Socialista, que foi quem deu o título de cidadão de Paris para o Lula, quem fez uma praça com o nome da Marielle Franco, ela ganhou. Mais do que isso, no primeiro turno das eleições de Paris, o candidato da extrema-direita teve 1,5% dos votos. Se teve alguém que foi derrotado hoje nas eleições municipais da França, foi o direitista Macron, que é o atual presidente, e 2, a Bolsonaro de lá, que é a Le Pen, ela é a líder da extrema-direita francesa. Os dois foram os maiores derrotados das eleições municipais na França hoje. Então a extrema-direita está sendo chutada para fora do mundo. Mais do que isso, essa semana uma pesquisa no New York Times mostrou que o Donald Trump está 14 pontos atrás na disputa presidencial. 14 pontos. Ele está em queda livre. O Donald Trump está desesperado em queda livre porque na eleição a chance dele ganhar está cada vez menor. Essa desgraça desse vírus veio, mas mostrou para muita gente o que é extrema-direita. Mostrou para muita gente que com saúde não se brinca, que não dá para politizar uma doença, uma pandemia, e que a extrema-direita fala, mas está sempre contra o povo. Eles têm uma ideologia completamente louca, são terraplanistas, eles acham que o isolamento social é ruim, que as pessoas têm que sair na rua. Eles são criminosos e loucos da pior espécie. Mais do que isso, o Facebook e o Twitter, olha só, eles estão sendo pressionados por grandes empresas a começar a cortar discurso de ódio. O Facebook perdeu, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, ele perdeu mais de 30 bilhões de reais em um dia. Sexta-feira, ele perdeu 7 bilhões e meio de dólares, que são mais de 30 bilhões de reais, mais de 35 bilhões de reais em um dia. Por quê? Porque a Coca-Cola e a Unilever cortaram anúncios do Facebook. E outras empresas, hoje a Pepsi também anunciou que vai cortar, e outras grandes empresas estão cortando do Facebook e também do Twitter, porque eles estão permitindo muito discurso de ódio. Aliás, a gente sabe que o Bolsonaro, o Donald Trump e tantos outros foram eleitos graças ao Facebook. Eu vou falar mais sobre isso e dos protestos contra o Bolsonaro e do desespero de toda essa gente. Mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Porque a extrema-direita, a tática deles, como eles começaram a crescer nos últimos anos, foi usando redes sociais. Eles usavam o Facebook, primariamente era sempre o Facebook, e eles usavam também o Twitter e depois começaram a aprender a usar o WhatsApp e migraram para lá. E eles bombardeiam, a tática deles é marketing de guerrilha, que é o quê? Você bombardear o seu público-alvo com a sua versão dos fatos 100% do tempo e por todos os lados. No marketing de guerrilha, a pessoa que é o público-alvo, no caso eu, você, o cidadão que eles querem atingir, ele tem que ser obrigado a ver o seu conteúdo sem que ele queira. Mesmo que ele tente fugir disso, ele vai acabar se deparando com isso. É isso que a extrema-direita faz. O Bolsonaro tem mais de 15 mil grupos de WhatsApp em que ele dissemina fake news. E essas pessoas, milhões de pessoas que recebem essas fake news, esses memes, eles saem espalhando e compartilhando. Você queira ou não, você vai acabar se deparando com algum meme, alguma imagem, algum textão, algum áudio ou algum vídeo promovido, feito pelo gabinete do ódio, queira ou não. E nos Estados Unidos foi muito usado, na Europa foi muito usado, mas eles começaram a cair. Pra gente quebrar isso no meio, você se inscrevendo no canal 1 segundo, o algoritmo do YouTube, vamos usar o algoritmo a nosso favor. O algoritmo, quando você se inscreve, ele mostra o vídeo para mais gente. Ele vai falar, pô, esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar na página inicial do YouTube para mais algumas milhares de pessoas, porque elas vão entrar e também vão se inscrever no canal. Então é um segundinho e você ajuda muito a gente a acabar com a extrema-direita. E olha só, o Facebook e o Twitter começaram a ser pressionados, por quê? O Donald Trump começou a fazer discurso de ódio, o Bolsonaro também começou a promover fake news, e eles não fazem nada, absolutamente nada. E aí o Mark Zuckerberg, faz cerca de 2, 3 semanas, ele deu uma declaração falando que não é tarefa do Facebook ficar controlando o que as pessoas publicam ali, que cada um publica o que quiser, se alguém quiser publicar, matem negros, alguma coisa assim, dane-se. O Mark Zuckerberg não tá nem aí pra isso. Tá, aí a Coca-Cola essa semana falou, não,
e cortou todos os anúncios no Facebook por um mês. As ações caíram. Aí a Unilever, para quem não conhece, a Unilever é uma empresa multinacional dona de várias marcas. Aí tem pasta de dente Signal, Omo, Hellmann's maionese, Knorr caldo, tudo que você imaginar, praticamente tudo é Unilever. No fundo é da Unilever. E a Unilever também cortou, todas as marcas da Unilever pararam de anunciar no Facebook. Então o Mark Zuckerberg perdeu 7 bilhões e meio de dólares, porque as ações caíram em um dia. São mais de 35 bilhões de reais. E agora o Facebook falou que vai começar a cortar os discursos de ódio. Mas como ninguém está acreditando que o Facebook ainda está muito na defensiva, a Pepsi também hoje cortou todos os anúncios. E essa semana, essa próxima semana que se inicia agora, mais grandes empresas vão começar a cortar anúncios do Facebook e também do Twitter, porque o Twitter também permite. O Donald Trump pode ir no Twitter, o Bolsonaro pode ir no Twitter e eles podem simplesmente, eles cagam para as regras da plataforma, eles simplesmente fazem tudo que está contra as regras e não acontece nada com eles. Eu, Thiago, tive meu Twitter deletado porque eu fiz uma publicação no dia que saiu a notícia que o Bolsonaro estava contaminado com vírus, eu falei, desejo ao Bolsonaro o mesmo que ele desejou a Dilma e a Dona Marisa. A gente sabe que o Bolsonaro desejou a Dilma e para a Dona Marisa. Deixa nos comentários o que ele desejou. E a minha conta foi deletada. Aí eu criei outra conta, a segunda conta foi deletada por driblar o bloqueio anterior. E veio no e-mail, até inclusive eu publiquei na comunidade aqui do canal do YouTube o e-mail do Twitter falando, por conta dessa publicação, sua conta, 11 anos de conta foi deletada. Mas o Bolsonaro pode publicar vídeo de Golden Shower, ele pode publicar fake news, ele pode disseminar o que ele quiser e ele não é deletado. Então as empresas estão começando a cortar. A propósito, me segue no meu Twitter novo, é @ThiagoResiste. E tá o link no primeiro comentário fixado, tá o link do meu Twitter e das outras redes. Aí o que acontece? A extrema-direita tá começando a ficar cada vez mais acuada, porque nas redes sociais eles não estão mais conseguindo usar com a eficiência que eles usavam. Por quê? Uma das estratégias deles era fazer anúncios extremamente segmentados para as pessoas com fake news. Só que o que acontece? Faz cerca de 1 ano e meio, 2 anos, o Facebook foi obrigado a barrar fake news. Então toda vez que você faz um anúncio no Facebook agora, o seu anúncio vai ficar 2, 3 horas em análise. E um humano vai olhar, vai ter que verificar que aquilo não é fake news, que aquilo não é uma coisa fake, que não tem discurso de ódio nesse anúncio, e se tiver, ele vai barrar. Ele vai barrar e o seu anúncio não vai mais ao ar. Isso acabou com praticamente toda a estratégia da extrema-direita no Facebook. Então o Facebook virou, ou eles conseguem algum alcance orgânico, quer dizer, publica alguma coisa, as pessoas vão compartilhando, ou eles não conseguem mais. E aí a extrema-direita começou a cair. Foi ali. Isso foi no comecinho de 2019, no fim de 2018, e ficou cada vez mais rigoroso o controle de anúncios do Facebook. O que as empresas pedem agora é que o Facebook controle toda a plataforma. Olha, não deixe mais discurso de ódio. Coloca ali um botão para as pessoas denunciarem, já tem o botão de denúncia, mas coloca o discurso de ódio e não deixe mais que aconteça. O YouTube, por exemplo, desmonetiza praticamente todos os vídeos que eu faço sobre o Bolsonaro, falando que eu estou fazendo discurso de ódio contra as minorias. É que o Bolsonaro é minoria, a gente sabe, mas é diferente o discurso de ódio que eles fazem de alguém que simplesmente está comentando a política e mostrando os crimes dessa ralé. E o que acontece? A extrema-direita, sem poder fazer anúncios, eles tiveram que recorrer ao WhatsApp. Foi por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição com o WhatsApp, não tanto com o Facebook, com as outras redes. Porque o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta e não tem filtro. A pessoa faz o que quiser. Só que o WhatsApp começou a limitar o número de compartilhamentos. Eram 20 e aí mudou para 5. Cada pessoa podia encaminhar alguma coisa só para 5. E limitou mais ainda, agora é só 1. Então, quando se encaminha alguma coisa, vai para apenas um grupo ou um contato. E aí, as estratégias do bolsonarismo começaram a ficar cada vez mais difíceis de serem utilizadas. Não só do bolsonarismo, mas imagina, se o Bolsonaro é ruim, vocês não têm ideia do Donald Trump. Os trumpistas, eles são o demônio em pessoa. Assim como o Bolsonaro é lá nos Estados Unidos, e eu sigo muita gente no Twitter e eu vou pesquisando para ver o outro lado também, o que eles estão falando, tudo mais. Eles são igual o bolsonarismo, só que assim, talvez 10 vezes pior,
porque eles são muitos, eles são realmente muitos, e eles não têm escrúpulos com nada, e eles também distorcem a narrativa. As mesmas estratégias daqui são usadas lá, assim como são usadas na Polônia, são usadas na França, na Espanha, em todo lugar, e não está mais dando certo. Assim como aqui as pessoas estão abrindo o olho, no resto do mundo também estão abrindo o olho. Então, as próximas semanas serão marcadas por mais e mais e mais derrotas da extrema-direita. E nos próximos meses eles devem sofrer várias derrotas em eleições, inclusive nas eleições municipais do Brasil e nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A extrema-direita está finalmente acabando. Esse monstro que foi criado nos últimos anos nas redes sociais está sendo derrotado. E se você curte os vídeos, se inscreve no canal, se você compartilha os vídeos, se você faz alguma militância online, você também é parte disso, assim como eu sou. Nós estamos derrotando o monstro. Então, muita gente está desanimada nessa semana, porque essa foi a única semana que não teve uma grande notícia bombástica contra o Bolsonaro. Nas últimas 4 ou 5 semanas, depois que o Bolsonaro tentou virar autoritarista e ele fracassou retumbantemente, foi um fracasso assim estrondoso, começaram a vir várias notícias positivas contra o Bolsonaro, quer dizer, várias notícias negativas para o Bolsonaro. Foram grandes dias atrás de grandes dias. Eu lembro que eu vinha aqui todo dia e falava, grande dia, de novo o Bolsonaro tá ferrado. Aí uma semana não teve prisão, não teve busca e apreensão bombástica, apesar que teve, a polícia foi e fez busca e apreensão lá na fazenda do Gado 300, onde eles estavam lá. Mas mesmo assim, não teve nada bombástico, as pessoas, tô desanimado, o Bolsonaro não vai mais cair. Calma, as investigações continuam e os próximos meses vão mostrar a derrota da extrema-direita no mundo inteiro. Em algum ou outro lugar, eles podem continuar ganhando, talvez ganhem na Polônia, tem uma chance de perder muito grande, mas talvez ganhe. 2 meses atrás, a eleição era para ser em março, já estamos em junho. 3 meses atrás, as pesquisas, o candidato da extrema-direita ganhava com 60% dos votos no primeiro turno. Ele teve hoje 40% dos votos. E no segundo turno, as pesquisas mostram empate técnico. Então, tem uma grande chance dele perder porque ele está em queda livre. Olha só como o mundo mudou em 3 meses. Claro que talvez na Hungria, o amiguinho do Bolsonaro de lá, que é o Orbán, da extrema-direita, talvez ele ganhe as próximas eleições. Em Israel, o Bolsonaro de lá, o Netanyahu, não sei como pronunciar o nome dele, só sei escrever. Pois bem, ele está também cada vez pior, ele está enfrentando o processo sobre corrupção. E em outros países onde a extrema-direita estava crescendo, não está mais. Inclusive na Espanha, o partido de extrema-direita, eles conseguiram ser o terceiro maior partido do país. Mas se fosse eleição hoje, eles não estariam entre os 3, talvez nem entre os 5, porque eles caíram muito, muito durante a pandemia. Então, as coisas vão melhorar e tempos melhores virão. Então, um segundo que ajuda nisso, curte o vídeo, se inscreve no canal e se gostou do vídeo, também compartilha e vamos continuar indo para cima deles e dar um empurrão final nesse desgoverno Bolsonaro, porque se empurrar forte, ele cai e ele tá para cair. Falou!